comunicação, a produção local de propaganda, né, com artistas locais, por exemplo, porque nada adianta eu colocar alguma coisa numa linguagem onde que não vai ser atendida, não entendida, perdão, não somente falando de língua portuguesa, inglesa, espanhola, mas também de gestos. Alguns gestos podem vir agredir ao outro lado. Então, eu preciso estar com uma comunicação muito focada no mercado onde eu estiver penetrando, para que eu tenha a mensagem correta, para que a minha mensagem chegue corretamente a quem estiver ouvindo. Porque eu posso simplesmente desenvolver uma publicidade aqui no Brasil sem conhecer nada do meu mercado lá fora e justamente vir, ao invés de ter sucesso, eu venho a ter uma antipatia gratuita, simplesmente de repente por um gesto, por uma cor que eu usei que não era adequada àquele país, que remeteu a as coisas bem subliminares, né? Mas que remeteu a alguma coisa que não seja agradável ao meu consumidor. Eu preciso levar em conta algumas considerações quando eu vou avaliar os mercados externos. A maior instabilidade potencial devido a fatores de caráter político e econômico. Uma certa ocasião eu trabalhava numa empresa que é referência em vidros blindados e a minha equipe comercial, às vezes, eu era gerente de exportação, a minha equipe comercial às vezes me falava assim: olha, Ariane, você se prepara que daqui a 15 dias vai ter uma guerra num país tal. Então, o que isso significava? Que eu ia ter restrições na minha logística, então eu tenho uma instabilidade aí de caráter político e econômico, né? E que eu ia ter também talvez maior demanda, porque mais vidros iam ser quebrados devido a esse fator de guerra, e que eu teria que abastecer esse mercado com uma rapidez e me preparar para isso, para conseguir abastecer. Então, eu tenho menor controle sobre fornecedores e filiais também. Se eu tiver uma filial lá fora, ou também sobre os meus fornecedores, eu tenho um controle menor porque eu estou distante. Digamos que eu tenho os meus fornecedores da China, como eu já tive essa experiência. E nós temos lá o feriado chinês, lá em fevereiro, normalmente, né? Onde eles param, tem empresas que param quase 30 dias e demoram muito mais que isso para retomar as suas atividades. Então, eu tenho um menor controle sobre esses fornecedores. Eles estão lá distante, eu não posso fazer nada com relação a isso, porque é uma coisa que mais que tudo, é cultural. Todo mundo para de trabalhar nessa época. Eu tenho menor controle sobre os canais de distribuição. A mesma coisa, se eu estiver tendo que distribuir alguma coisa em outro país que tenha esse tipo de... né, o Ramadã também, em alguns países, eu tenho dificuldades de controlar isso. Eu estou longe, não tenho muito o que fazer com relação a isso. Eu tenho outra cultura também. O menor controle sobre os preços finais, isso é ditado pelo mercado normalmente, então também tenho uma dificuldade para controlar esses preços, tenho que me adaptar, tenho que conhecer muito bem. Carência de informação adequada, especialmente por parte do consumidor final. Eu tenho que conhecer muito bem esse mercado para diminuir esse risco de ter informação inadequada. Incerteza sobre a confiabilidade das estatísticas. Nem sempre a gente tem certeza das estatísticas que são publicadas pelos países. Algumas etapas para a gente avaliar os nossos mercados externos. A avaliação dos resultados em cada um dos mercados internacionais. Eu preciso ter como avaliar, seja por meio de pesquisa, seja por meio de estar fisicamente lá, de mandar uma equipe, mas eu preciso avaliar esses resultados, naturalmente, porque eu preciso ter lucro. Avaliação dos resultados no seu todo, incluindo os do mercado nacional. Então, eu tenho que somar o mercado internacional ou nacional para saber qual que é o meu resultado nesse todo. Determinar os objetivos globais para cada mercado. Eu preciso dizer aonde eu quero chegar. Eu preciso dizer exatamente quais são os meus objetivos para depois eu criar metas para poder atingi-las. Fazer correção de desvios. Se eu perceber que eu preciso me adequar melhor àquele mercado, ou até mesmo direcionar meu produto para um outro mercado, eu tenho que ter essa habilidade, essa capacidade, essa experiência
esse aprendizado para corrigir esses desvios. Algumas estratégias de entrada em mercados internacionais. Aqui falando mais de entrar, de estar em outro mercado, ser globalizado. Eu tenho a exportação, eu tenho a implantação comercial no exterior, digamos que eu coloque lá um escritório comercial lá no exterior para poder fazer essas vendas para mim. Eu posso licenciar a minha marca e ter a minha marca fora do país na forma de licenciamento, e aí ela pode ser comercializada, o meu produto, a minha marca. Eu posso implantar filiais no exterior também que montam os produtos. Eu trabalhei em algumas empresas onde nós tínhamos filiais lá no exterior que montavam os produtos e exportavam ao Brasil. Exemplo, eu era, né, a empresa era internacional, ela fazia lá fora, montava esses produtos, comprava de vários fornecedores, fazia a montagem, trazia para o Brasil. Bastante comum, eletrodomésticos, isso é bastante comum, não só na China, mas em outros países também, isso acontece bastante. A implantação completa, industrial ou comercial. Eu posso também ir para um outro país e instalar lá a minha unidade industrial, a minha unidade produtiva ou a minha unidade de venda. O desenvolvimento de operações conjuntas. Nós já vamos ver, né, que são as joint ventures, alguma coisa por esse lado.